Olá, pessoal. Vamos tratar agora de um tema novo para o novo CPC. Novo porque o Código de Processo Civil que está por vir disciplina este incidente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O tema, você sabe, não é novo. Desconsiderar a personalidade jurídica é tema corriqueiro no direito brasileiro. É novo porque não consta do Código de Processo Civil de 73, mas constará esse incidente no Código que está por vir. Consta do projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, né? E nós esperamos que em breve se transforme em lei. Muito bem, a importância deste incidente, que pode ser incidente ou não, na verdade, porque você pode pleitear na própria petição inicial do processo de conhecimento, do processo de execução. Ou pode ser depois de instaurado o processo de conhecimento ou o processo de execução. Aí sim será incidental. Hoje, no Código 73, não há previsão para esse incidente, de forma que os juízes decidem das formas mais díspares possíveis. Há quem, de ofício, já desconsidere a personalidade jurídica. Há quem desconsidere sem ouvir a outra parte. Daí a necessidade, entendemos necessário, e discutimos muito isso no âmbito da comissão do Senado, a necessidade de se instituir um incidente, para que evite essa ofensa ao devido processo legal, de invadir a esfera patrimonial da pessoa sem que ela tenha sido citada ou ouvida, sem que tenha tido oportunidade de manifestação. Foi necessário, e é necessário, eu acho importantíssimo isso, estabelecer um procedimento mínimo para que se possa desconsiderar, desprezar a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica, por exemplo, para alcançar as pessoas do sócio. Nós sabemos que as pessoas dos sócios são distintas da pessoa jurídica. A pessoa jurídica assume uma dada responsabilidade, a pessoa jurídica contrai uma obrigação, é ela que tem que adimplir. Pode ser que o sócio seja chamado a adimplir, porque ele avalizou, ele prestou fiança, ele contraiu a obrigação. Mas se o sócio não contrair a obrigação, o que ordinariamente ocorre? É de o sócio não responder. Cada pessoa tem a sua esfera de responsabilidade. Então, a personalidade jurídica própria. A pessoa jurídica tem uma sociedade, por exemplo, e a pessoa do sócio, cada um com a sua personalidade jurídica, a sua aptidão para contrair obrigações e adquirir direitos na órbita civil. Isso é distinto. Essa distinção, apesar de remontar ao direito romano, essa distinção entre a personalidade jurídica da pessoa jurídica e a personalidade da pessoa natural, ela, embora tenha essa origem no direito romano, digamos que essa coisa torna-se clara, assim, as pessoas passam a ser distintas por ocasião das grandes navegações, do mercantilismo, né? Isso marca na história o início do capitalismo, da intensificação do comércio. Então, para resguardar as pessoas, eu me refiro às pessoas naturais, criou-se essa ficção. Uma sociedade constituída na forma da lei passa a ter personalidade jurídica própria, distinta da personalidade dos sócios, passa a poder contrair obrigações. Isso inicia lá pelo século XIII e em nossos dias isso é muito, muito utilizado. Então eu não quero expor o meu patrimônio, constituímos uma sociedade, ali capitalizamos aquela sociedade e é ela que vai negociar, vai partir aí para as grandes navegações, os grandes descobrimentos, fazendo negócio, e hoje com muito mais razão. Mas isso, embora importantíssimo para o desenvolvimento do comércio, desenvolvimento do capitalismo em si, e gerou abusos. Então a pessoa se escondia, às vezes, atrás
da sociedade, o sócio pega todo o seu patrimônio, ou o patrimônio da sociedade, melhor dizendo, e passa para si. Ele desvia dinheiro da sociedade, ele abusa da personalidade jurídica da sociedade, praticando atos jurídicos que interessam a ele, sócio. Então, se criou ao longo do tempo, por força da doutrina e depois da própria legislação, a possibilidade de desprezar tanto a personalidade jurídica da sociedade. Então eu desprezo, falo, não vou considerar essa sociedade, considero assim os sócios para responder por uma dada obrigação, em certas hipóteses, por exemplo, abuso, e aí nós vamos falar para frente as denominadas teorias. E também é possível desconsiderar a personalidade dos próprios sócios, ou de um sócio. Então ocorre o oposto, às vezes, o sócio coloca todo o seu patrimônio em nome da sociedade para se livrar. Ele tem que pagar alimentos, por exemplo, falou, eu vou me livrar disso, mostrando que eu tenho um patrimônio pequeno, diminuto, mas ele tem lá, ele é sócio de uma pessoa jurídica. O fato é que possibilita também desconstituir ou desconsiderar, melhor dizendo, a personalidade do sócio, a sua aptidão para contrair direitos e obrigações, despreza e vai responsabilizar a sociedade por uma obrigação contraída pelo sócio. A esse fenômeno chama-se desconsideração inversa. De qualquer forma, desconsidera, despreza, não leva em conta, a rigor, quem contraiu a responsabilidade. Se foi a pessoa jurídica ou se foi o sócio dela, enfim. Muito bem, isso surge a partir de uma decisão nos Estados Unidos da América do Norte, isso no século XIX, o juiz Marshall, num caso, e aqui eu faço uma pequena digressão, nos Estados Unidos da América do Norte, a competência será ou é da Justiça Federal quando as partes forem de diferentes estados. Então, uma parte é do estado de Nova York e outra é de Massachusetts, então a competência será da Justiça Federal. E ocorre de uma pessoa jurídica, até um banco, o Bank of the United States of America, e ele ajuizou uma demanda contra pessoas de outro estado. Um estado diferente daquele onde o banco era sediado. E ajuizou essa demanda perante a Justiça Federal Americana. Há o entendimento de que, bem, o banco é uma pessoa jurídica, e está ajuizando contra uma outra pessoa, entendeu então que era na Justiça Federal. O fato é que foi suscitado um conflito de competência, e a Justiça teve que decidir sobre isso, e a decisão vem do juiz Marshall. E era um caso envolvendo esse banco dos Estados Unidos e dois cidadãos americanos, o Peter e um outro lá, cujo nome eu não me lembro, mas também não tem, evidentemente não tem interesse algum. E o fato é que nessa decisão desconsiderou, já que a pessoa jurídica não é cidadão, e esse era o argumento, se fossem dois ou mais cidadãos domiciliado em estados diversos. Mas pessoa jurídica não é cidadão e, portanto, não poderia utilizar ou ajuizar a demanda na Justiça Federal. O fato é que desconsiderou a personalidade jurídica, desconsiderou o banco e levou em conta, o juiz Marshall levou em conta os sócios do banco. Isso começa então aí essa possibilidade de desconsiderar. Desconsiderou para outra questão, foi para definição de competência. E chegou à conclusão o juiz Marshall que era assim, naquele caso, perfeitamente possível utilizar a Justiça Federal e que a demanda deveria ali correr. E depois disso, essa decisão foi estendida para outras hipóteses. E hoje é muito utilizada, não só no Brasil, mas em muitos outros países, aquela teoria da disregard doctrine, de desconsiderar mesmo a personalidade jurídica. É a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente da pessoa jurídica, para que uma obrigação recaia sobre o sócio. Eles falam até em levantar o véu, toda essa simbologia muito própria
das decisões judiciais e da própria doutrina jurídica. Então, é muito utilizada no que diz respeito à obrigação. A obrigação de pagar quantia, de dar, fazer, mas principalmente de pagar quantia. Muito utilizada em todas as esferas do judiciário e principalmente na justiça trabalhista brasileira. Então, uma dada sociedade, uma dada empresa, uma pessoa jurídica tem uma obrigação trabalhista e ela não tem condições de saldar. O simples fato de não ter condições de saldar perante a Justiça do Trabalho, é a linha da jurisprudência trabalhista, já é o suficiente para responsabilizar as pessoas do sócio. Mas, ora, os sócios têm personalidade jurídica diferente, eles não deveriam assumir a responsabilidade, a não ser em casos específicos previstos em lei de abuso de gestão, de ter ir além do poder de gestão, por exemplo, um sócio-gerente, aí responderia. Mas o que eu tenho visto na Justiça do Trabalho é que, em qualquer hipótese, responde. Não tem patrimônio à sociedade, então o sócio responde, assim por diante. O fato é que a legislação brasileira, em termos de direito substancial, passou a contemplar essa possibilidade de desconsideração. Incidente é matéria de processo. Eu estou falando, por enquanto, em direito substancial. Então, há a possibilidade no artigo 50 do Código Civil de desconsiderar a personalidade jurídica quando houver abuso da personalidade jurídica da pessoa, da sociedade. Também o Código de Defesa do Consumidor contempla essa possibilidade, inclusive numa amplitude extraordinária. O Código Civil é mais restrito, tem que haver um abuso. O Código de Defesa do Consumidor, não, é ampliativo. É o risco da atividade. Então, o sócio responde, e se a pessoa jurídica não tem condições de responder, ele responde também. E há essa possibilidade inversa, criada pela própria jurisprudência. Anteriormente ao próprio Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez é anterior ao Código Civil, né, o Código Civil de 2002, anteriormente a isso já havia leis prevendo essa desconsideração, lei ambiental, lei antitruste, assim por diante. Mas não havia, eu volto a insistir, não havia um procedimento. E o procedimento é muito importante definir a forma, né? E Eri já falava que a forma é uma irmã gêmea da liberdade. Evita o arbítrio, né? A forma é inimiga, jurada do arbítrio. É preciso de uma forma para evitar, às vezes, que as decisões sejam díspares, cada juiz vai para um lado, dependendo das suas convicções filosóficas, ideológicas. E esse procedimento só surge agora. Surge agora no novo CPC. Estava muito à vontade, né? Cada juiz decidia como vinha na sua cabeça. Dependendo, então, da convicção com relação a empregador, com relação a capitalismo, e a pessoa decide desta ou daquela forma. Mas, fazendo essa rápida consideração sobre o direito substancial, eu diria para vocês, e nós vamos entrar no procedimento propriamente dito, previsto no novo Código de Processo Civil, eu diria que há três teorias da desconsideração da personalidade jurídica. Você, meu caro estudante, você vai prestar concurso, fala que isso é teoria, mas na verdade não é, isso é muito coisa própria de nós, da área jurídica, uma coisa muito abestalhada, eu diria, chamar de teoria uma mera hipótese, uma mera proposição, uma mera ideia. Teoria é algo mais amplo, que pressupõe a demonstração de uma tese. A teoria é algo longo, com as suas premissas, com a sua demonstração. Eu falo em teoria, uma teoria, por exemplo, da relatividade. Einstein passou anos demonstrando isso. No direito há essa bobagem, lamentavelmente. Tudo que a pessoa afirma é uma teoria. Não, isso pelo amor de Deus, isso não é uma teoria. Mas vá lá, você está prestando concurso aí, fala que é a teoria tal. No que diz respeito à desconsideração, há três teorias. E até o termo é totalmente inadequado, parece que as pessoas não têm nem domínio da nossa língua e ficam afirmando essas bobagens. Então tem a chamada teoria maior, a teoria menor, porque as palavras têm história, elas têm significância. Quando se fala em maior, dá a impressão de algo mais amplo, mas não. A teoria maior é mais restritiva.
Então o Código Civil adota a teoria chamada maior, teoria maior da desconsideração, que é muito restritiva, muito exigente. Exige, por exemplo, que haja abuso de poderes da pessoa jurídica, senão não vai responsabilizar a pessoa do sócio. Teoria maior é a menor bobagem de pessoas. Enfim, a teoria maior é mais restritiva. Há uma outra teoria menor, adotada pela lei antitruste, pelo Código de Defesa do Consumidor, que é um grande exemplo da chamada teoria menor. Ela é muito maior, ela é mais ampliada, vai responsabilizar os sócios numa amplitude extraordinária. É uma responsabilidade quase que objetiva. A empresa não pode responder pelo um fato do produto, do serviço, por uma questão qualquer, e nós vamos analisar, trata-se do artigo 28. Então os sócios respondem. É mais ou menos o que eu tenho visto na jurisprudência da justiça trabalhista. Aplica-se a teoria menor. Teoria não é, isso é uma besteira, eu já falei, mas aplica-se a essa corrente de raciocínio. Aplica-se a essa hipótese, essa afirmação. Teoria menor, ela é mais ampliativa, vai pegar numa amplitude maior. E há uma outra teoria, é da desconsideração inversa. Permite desconsiderar inversamente. Em vez de desconsiderar a sociedade, a personalidade jurídica da pessoa jurídica, desconsidera a do sócio para alcançar a sociedade. Em 99% dos casos, desconsidera-se a personalidade jurídica da empresa para responsabilizar o sócio. É uma responsabilização de quem não contraiu a obrigação. Ou contraiu em razão de algum ato abusivo, mas às vezes ato abusivo nem há nessa chamada teoria menor. Mas aqui na chamada terceira teoria, ou a teoria da desconsideração inversa, você desconsidera o sócio. Porque o sócio, de um modo geral, de má fé, ele retira todo o patrimônio, ele deixa de praticar negócios, atos jurídicos em seu nome, e vai para a sociedade. Ele abusa da sociedade também, por que não? Aí desconsidera a pessoa dele e vai obrigar a sociedade. Pessoal, feita essa digressão sobre o direito substancial, eu gostaria mesmo, estou aqui para esse fim, abordar com vocês o incidente, que pode não ser incidente, porque incidente pressupõe um processo já instaurado, um processo iniciado. Mas, de acordo com o novo Código de Processo Civil, na própria petição inicial, você propõe a execução, você tem uma nota promissória emitida por uma sociedade, e você, na própria petição, você pede que desconsidere a sociedade, porque de antemão você sabe que ela não tem patrimônio, você sabe que o gerente dilapidou o patrimônio, o sócio-gerente, que ele abusou dos seus poderes de gestão, abusou da personalidade jurídica da sociedade, e aí já requer que sejam citados os sócios e que eles sejam responsabilizados. Isso não é incidente. E aí a decisão virá e caberá, é claro, se for decisão interlocutória, acaba agravo, se vier na sentença, porque isso pode ocorrer num processo de conhecimento, e na própria petição inicial você pede que os sócios sejam citados, os sócios, e no final eles sejam condenados, por exemplo, a dada obrigação. E se a decisão vier na sentença, é claro, caberá apelação. Vamos falar então desse procedimento, incidental ou não, que trata da desconsideração da personalidade jurídica de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa natural. Aspectos materiais, nós de certa forma já falamos, mas falando do incidente em si, consiste em incidente processual pelo qual as hipóteses da lei, a lei material, a lei substancial, prevê as hipóteses, Código Civil, Defesa do Consumidor, etc. Se atribui responsabilidade patrimonial à pessoa jurídica ou natural, que não tenha participado do negócio jurídico. A desconsideração em si tem essa finalidade. Possibilitou-se, por meio de construção doutrinária e jurisprudencial, que se atribua a responsabilidade a quem não a tem,
Por força do negócio jurídico, não tem. Mas agora tem em razão das circunstâncias fáticas, né? Que as circunstâncias aí do desenvolvimento. Encontra subsídio no artigo 50 do Código Civil e no 28 do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Origem, 1809, Estados Unidos, juiz Marshall. Conflito de competência envolvendo Bank of the United States. E o cidadão lá, Peter, não sei mais quem, enfim, e Thomas, Peter e Thomas. Enfim, admitiu-se considerar a origem dos cidadãos por trás da pessoa jurídica para autorizar o julgamento da ação pela Justiça Federal. Não é peça, não, é pela. Nós já falamos sobre isso e vamos pular. Aspectos materiais, teoria maior, teoria menor e a inversa, nós falamos. A maior é um abuso da personalidade jurídica, que é uma confusão patrimonial, desvio de finalidade. Essa é a mais restritiva. Só lembra do besteirol que arruma por aí afora no Brasil? Esse negócio é vergonhoso, essa história de teoria. Isso não é teoria. Quando pensar em maior, pensa na menor. E se você falar na menor, pensa na maior. Isso é macete para a sua prova, porque você, infelizmente, você vai fazer concurso, você tem que seguir essa linha abestalhada, seguir a cabeça, às vezes, de uma pessoa que tem nem noção da língua portuguesa e fica aí inventando essas besteiras. Eu não sei nem quem inventou esse termo, eu não faria isso, eu estou repetindo para vocês, que eu me sinto até compelido para não atrapalhar, mas vai aí a minha revolta contra todas essas chamadas teorias. Teoria não é. A teoria menor, abuso da personalidade jurídica e outros casos, e muitos outros. Na verdade, causou prejuízo, não tem patrimônio à sociedade, o sócio vai responder. E a inversa alcança os bens da própria pessoa jurídica, no caso de insolvência do devedor, pessoa jurídica, né? Dessa forma. Então, são os aspectos materiais. Aí, julgados sobre isso, julgados, ora, no sentido da chamada teoria maior, que é mais restritiva, sobretudo quando envolve o Código de Defesa do Consumidor, é a maior. E eu falei da Justiça do Trabalho, mas que não é objeto aqui de análise por nós. E quando envolve outras matérias, que não do Código de Defesa do Consumidor, de um modo geral, é a teoria chamada menor, que é mais ampliativa, né? Dessa forma. Vamos lá, esse recurso ordinário, em mandado de segurança, ação de falência, é o que interessa aqui. É possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da sociedade empresária falida, quando a estrutura deste grupo é meramente formal, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para verificação de fraude ou confusão patrimonial. Está admitindo, então, nesses casos de grupos, né, de grupos de diversas empresas, quando esse grupo é meramente formal, a coisa não é tão separada, essa empresa cuida disso, essa outra cuida disso, não, há uma certa mistura ali, fática, né? A separação é meramente formal, meramente nos estatutos ou no contrato social. Permite, então, que no caso de falência de uma, que a outra responda pelas obrigações. E aqui continua esse julgado. No caso, entretanto, houve violação formal ao devido processo legal, ao due process of law. Isso é decisão brasileira, ainda a justiça brasileira, e eles usam esses termos em inglês. Você veja onde nós vamos parar com isso. Isso é um recurso ordinário em mandado de segurança do Superior Tribunal de Justiça. Não sei se você sabia, mas isso é até proibido. É proibido usar a língua estrangeira em atos oficiais ou atos próprios da soberania, como uma decisão judicial. Onde nós vamos parar? Já pensou se a lei brasileira começar a usar isso, o novo Código de Processo Civil, o Código Civil, vier tudo em inglês, alemão, chinês? Isso é proibido. Mas está aí, tudo bem, vai a minha crítica aí. No caso, entretanto, houve violação formal ao devido processo legal em seu consectário princípio do contraditório, pois a sociedade empresária atingida pela desconsideração não teve oportunidade de se manifestar acerca da medida que ele foi imposta. Você vê que o STJ não admitiu uma desconsideração dessa forma, não admitiu esse procedimento, um procedimento absurdo e arbitrário, sem ouvir a pessoa jurídica,
disse e afirmou numa determinada decisão que ela tinha responsabilidade. Falou, bem, a irresponsabilidade de quem não participou do negócio jurídico se presume. O ordinário se presume. O extraordinário é alguém assumir a responsabilidade sem ter participado do negócio jurídico. Isso é extraordinário. Assumir responsabilidade sem ter praticado. E o extraordinário deve ser provado. E para provar deve citar, pelo amor de Deus, deve intimar, deve colher a manifestação. Então aqui já vê a linha da jurisprudência, é um mandado de segurança e tudo, e foi dado um recurso ordinário, foi dado provimento, sem dúvida, né? Recurso provido. Não pode admitir isso, que desconsideram a personalidade jurídica sem ouvir. E o procedimento vem nesse sentido, o procedimento estabelecido no novo CPC exige que agora tenha um procedimento próprio que respeite o devido processo legal. Bem, aqui há um outro julgado, aquela é da teoria maior. A teoria maior é a mais restritiva, exige abuso para se responsabilizar e exige também que tenha um procedimento. Agora a menor, meus caros, isso vale tudo, é a mais ampliada. Pega qualquer hipótese, não pode pagar, então o sócio paga, dessa forma. E vem aí esse julgado. A teoria maior da desconsideração, regra geral do sistema jurídico brasileiro, você vê. Estão falando que é regra geral, isso aqui. O procedimento não vai entrar nisso, não. O procedimento, aliás, entra, ele aceita tanto uma teoria quanto outra, dependendo da lei material. O Código Civil é a chamada teoria maior. O Código de Defesa do Consumidor é a menor. Menor porque é mais ampliada, desse jeito. Não é por isso, é claro, é porque o termo é estranho. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Está falando aqui que não pode, vamos ver. Existe aqui, para além da prova de insolvência ou a demonstração de desvio de finalidade, teoria subjetiva da desconsideração, ou a demonstração de confusão patrimonial, teoria objetiva da desconsideração. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente no direito do consumidor, é verdade, e no direito ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações. Basta a prova da insolvência. Pô, mas eu constituí uma pessoa jurídica exatamente para eu não responder. Se ela está insolvente, era um risco, mas não um risco meu, que sou o sócio, e sim um risco da pessoa jurídica. Mas está aí, responde, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Em qualquer hipótese vai responder aí de acordo com a teoria menor. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelo sócio ou administrador dela. Acaba que não adianta mais, nessa linha de raciocínio, a sociedade ter personalidade distinta. De qualquer jeito o sócio vai responder. É grave, né? Principalmente para um investidor, tal. Tudo bem. Ainda que esse demonstre conduta administrativa proba, você demonstra que agiu com probidade, mesmo assim ele responde. Isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte do sócio e o administrador, vai responder de qualquer forma. Está insolvente a sociedade? Então responde. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do parágrafo 5º do 28 do Código de Defesa do Consumidor. Porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Vai responder de qualquer forma. Recursos especiais não conhecidos, enfim. O que vingou foi essa tese de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa num sentido amplo e responsabilizar o sócio. Aqui outra decisão judicial é da teoria inversa. Eu quero ler só a parte que interessa, senão essa nossa conversa fica muito enfadonha. Considerando-se que a finalidade da Disregard Doctrine é combater, é difícil para a gente pronunciar exatamente como os americanos, né? Vocês me perdoam,
pelo fato de eu ser brasileiro e eu não fico interessado em falar como americano, até viajo e tem meu inglês de viagem e tudo, mas há umas pessoas aqui no Brasil que têm a chamada síndrome do vira-lata, que Nelson Rodrigues faz referência, fica querendo uma palavrinha em inglês. Disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seu sócio, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica. Conclui-se de uma interpretação teleológica do artigo 50 e vai desconsiderar o sócio, falar, tudo bem, nós vamos em cima da pessoa jurídica. Isso pode ocorrer. E aí, pessoal, do Código Civil, conclui-se de uma interpretação teleológica do artigo 50 do Código Civil, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade, em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma. Muito bem, pessoal. Eu vou parar por aqui e vamos continuar com esse assunto e outros assuntos aí previstos no novo CPC, há assuntos interessantes e nós estamos aqui com vocês pensando as principais alterações do novo CPC. Alterações que já muitas vezes já estão previstas numa lei, em outra, mas que agora vêm para o novo Código de Processo Civil. Até daqui a pouco.